No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre medida de argamassa. Você já esteve numa situação onde fez o reboco da parede praticamente inteiro e faltou uma parte pequena? E você ficou sem saber o quanto de areia e cimento colocar para fazer só aquela parte pequena? Será que a quantidade de areia e cimento que você colocou para fazer aquela massa que faltou ali no final ficou igual com a mesma dosagem da massa que você usou no início? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita, já se inscreve e deixa o like nesse vídeo para fortalecer aí, beleza? Então, vamos lá. Normalmente, o pessoal se confunde na hora de fazer essas medidas. Por quê? Porque normalmente a gente usa o termo 6:1, 5:1, 3:1. E aí, o pessoal fala, mas é 3 o quê? É 3 de cimento e 1 de areia? Ou 6 de cimento e 1 de areia? Não. Sempre quando a gente fala 6:1, a medida maior é da areia. 3:1, a medida maior é da areia. 1 sempre é o cimento. O restante, a mais, sempre a areia. Quando a gente fala 1:1, aí é 1 de cimento e 1 de areia. Certo? Então, já entendeu essa parte, certo? Então agora, eu vou falar aqui das medidas. O pessoal confunde muito também a questão de lata de 18 litros. A gente, quando fala de uma medida para um traço de massa de reboco, por exemplo, a gente fala 6:1. Você vai usar uma lata de 18 litros de cimento e 6 latas de 18 litros de areia. Normalmente é essa medida que a gente passa. Por quê? Porque a parede que normalmente a gente faz o reboco é uma parede grande. E aí acaba a gente passando essa medida, mas você de repente vai fazer um reboco pequeno aí e não vai precisar de 6 latas de areia e 1 de cimento. Você vai precisar de uma quantidade menor. Mas você vai precisar da dosagem de 6:1. Então, esses copinhos aqui vai tirar essa sua dúvida. Como é que funciona essa questão? Não importa que seja copinhos de 300 ml, ou um copo maior, ou uma lata de 18 litros, ou um balde, seja lá a medida que for. Quando você vai usar, você tem que repetir isso aqui, ó, a quantidade de 6:1. Então, se eu faço a minha massa 6 latas de areia de 18 litros para uma lata de cimento de 18 litros, eu faço minha massa ficou pronta, eu começo a aplicar na parede e falta um pouco de massa para concluir. Eu quero usar a mesma dosagem que eu usei antes. O que é que a gente faz? A gente pega recipiente menor e repete a mesma quantidade de areia pela quantidade do cimento, que a dosagem vai ser a mesma. Entendeu? Então, muita gente se confunde justamente nessa hora e acaba fazendo o quê? Eu já visitei obra onde o pedreiro falou assim, coloca aí 6 pás de areia e coloca um balde de cimento. Mas será que essas 6 pás de areia para um balde de cimento não vai ficar muito forte? Se for seguir a risca, seria 6 pás de areia para 1 de cimento. Porque aí iria dar a mesma quantidade. Só que normalmente a gente não usa pá para fazer medida e nem carro de mão, carriola, né? Como você conhece aí na sua região. Por que isso? Porque tem carriola ou carro de mão que pega 4 latas de areia de 18 litros. Então a pessoa colocando essa carriola de 4 latas,
Se colocar uma carriola e meia, vai dar 6 latas. Aí a pessoa pode usar uma de cimento, ou seja, meio saco de cimento. Mas aí, se você pegar uma carriola maior, ou se você pegar uma carriola menor, o que vai acontecer? Tá entendendo? Então, a medida que a gente faz, normalmente a gente não faz para o carro de mão por causa disso. Porque a litragem ali da caçamba, da carriola ou do carro de mão, é diferente. Tem carro de mão que é maior, tem carro de mão que é menor. Lá, antigamente, os pedreiros construíam, eu não sei se vocês conhecem por esse nome, mas eu conheço por banguê. O que seria banguê? Aqui na minha região, seria um quadrado de tábua com 2 pegador, tipo cabo de um carro de mão de um lado e do outro, e dali a gente pegava e enchia aquela caixa feita de madeira, e ali a gente já sabia que teria 2 latas, ou 3 latas, ou 2 latas, dependia do quadrado ali, de quanto de areia, ou cimento, ou qualquer outro material, brita, ia precisar. Porque aí a gente pegava em 2 e virava ali, a gente já sabia que tinha 2 latas ou 3, aí ia fazendo essas medidas. E o que foi que veio depois? Veio aí a lata de 18 litros para facilitar a nossa vida. Então a gente acabou usando a lata como referência para fazer as nossas medidas dentro da obra, para não ter aquele trabalho de fazer aquela caixa de madeira e tudo mais, para usar como medida. Você entendeu? Mas independente da quantidade de massa que você precisa, para você conseguir a mesma dosagem, você repete a mesma quantidade. Ou seja, aqui eu usei o copinho de 300 ml justamente para você ter uma ideia. Se eu fosse fazer aqui uma massa com esses copinhos aqui, iria ficar uma massa show de bola, usando só um copo de cimento, porque eu ia seguir o padrão, que é 6:1 para massa de reboco. Tá certo? Mas aí, e massa de alvenaria? Segue igual ou tem alguma diferença? Na massa de alvenaria é igual, tá? Qual é a diferença? A diferença é quando você vai fazer a massa para cada determinada parte da obra. Porque aqui a gente está falando de medida para reboco. E tem um reboco mais forte, mais fraco? Tem. Um reboco de piscina, por exemplo, ele é mais forte do que um reboco para fazer em paredes, por exemplo. Então, essas medidas aí eu vou fazer para você no próximo vídeo, falando da medida para você fazer aí uma alvenaria show de bola. Por que tem 2 medidas? Então eu falo no próximo vídeo, senão esse vai ficar muito longo. Beleza? Mas eu acredito que você entendeu, gostou da dica? Deixa o like e se inscreve no nosso canal. A gente sempre está postando vídeo novo aí, tirando dúvida da galera na construção civil. Valeu? Forte abraço. Fiquem na paz.